Vamos agora falar de intervalo de isolamento de raízes. O que é isso de intervalo de isolamento de raízes? Intervalo de isolamento de raízes é o intervalo pela qual existe a raiz. Portanto, é o intervalo em que se encontra a raiz, a solução da equação não linear. Como é que nós vamos fazer isso? Inicialmente, vamos fazer uma interpretação gráfica. Então, nós temos aqui dois gráficos, o primeiro gráfico e o segundo gráfico. No primeiro gráfico, nós temos a projeção, né, dos pontos, tanto no eixo do X, né, temos aí o ponto A, B, C e D, e vimos que temos apenas um ponto de interseção, de cruzamento. Portanto, a função f de x, ela interseta num ponto, não é? No eixo do X. Então, neste ponto, este ponto é a raiz. Mas como é que nós vamos determinar este ponto? Claro, diretamente que nós não temos como determinar este ponto. Por isso, eis o motivo do intervalo de isolamento de raiz. Quanto mais distante esta raiz estiver deste intervalo, portanto, quanto mais longo for este intervalo, então menor será a aproximação. Portanto, nós estaremos ali um pouquinho mais distante da aproximação do valor real. Então, cada vez mais nós vamos reduzir este intervalo, tá? Portanto, nós poderíamos escolher o intervalo de A até B, mas nós não vamos escolher o intervalo de A até D, tá? Intervalo de A até D. Por que nós não vamos escolher o intervalo de A até D? Porque este intervalo não é muito longo, tá? Sendo um intervalo muito grande, então a aproximação seria, portanto, menor, tá? Teríamos um valor com muitos erros, podemos assim considerar, tá? Teremos ali um erro, tá? Considerado. Então, para tal, nós vamos reduzir. Poderíamos reduzir de B até D, mas também teríamos um certo erro. Então, na medida que vamos reduzindo o intervalo, vamos reduzindo também a quantidade de erro, tá? Então, vamos escolher o intervalo de C e D. Portanto, C e D é o intervalo próximo, não é? O mínimo de erro. O erro é menor, não existe aí um mínimo de erro. E estamos mais próximo, né? Estamos mais próximo desta raiz. Daí que podemos dizer que o intervalo de isolamento da raiz do primeiro caso é, portanto, C e D, tá? X pertence ao intervalo aberto de C, D. Quer dizer que a raiz encontra-se nesse intervalo. Este é o primeiro caso. Segundo caso, nós temos aí três pontos de interseções. Temos este ponto, temos este e este. Quer dizer que nós temos ali três raízes. Então, este que eu fiz referência, na medida que nós vamos escolhendo o intervalo de isolamento de raiz, nós temos que nos aproximar sempre da raiz. Nós não podemos nos afastar da raiz, temos que nos aproximar da raiz. Então, vamos escolher o intervalo. A primeira raiz encontra-se no intervalo de AB, a segunda raiz encontra-se no intervalo BC e a terceira raiz encontra-se no intervalo CD. Então nós temos ali três raízes. X1 pertence ao intervalo aberto de AB, X2 pertence ao intervalo aberto de BC e X3 pertence ao intervalo aberto de CD.